Glória a Jesus. Hoje participaremos da ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, abri nossas Bíblias em João capítulo 16, irmãos. O versículo 1, vou ler do 1 em diante. Hoje nós vamos falar, irmãos, da paz que vem do alto, a paz que nós precisamos. Em meio a tantas lutas que nós enfrentamos, tudo que surge, né, irmãos, em nossas vidas, nós precisamos da paz do alto. E não tem como falar em paz do alto sem falar de Espírito Santo, sem falar da verdade, não é, irmãos? Porque tudo é uma coisa só. Então não tem como eu ter a paz do alto se eu não tiver o Espírito Santo. Não tem como eu ter a paz do alto se eu não tiver conhecimento da verdade. Então eu preciso do conhecimento da verdade. Para eu ter o conhecimento da verdade, eu preciso do Espírito Santo. Para eu ter o Espírito Santo, irmãos, é só Jesus na minha vida, né, irmãos? Não tem outra forma. E o Espírito Santo ele tem um papel muito importante na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Muitos podem achar que o papel mais importante do Espírito Santo é derramar dons sobre as pessoas, né, irmãos? Mas não é o mais importante. Os dons, ele faz parte da vida do cristão. E ele deve servir para quê, irmãos? Para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Então precisa ser derramado sobre a vida de cada irmão dons espirituais, para que se use a favor da igreja. Os dons, ele não é para a glória daquele que tem o dom. O dom, ele não é para exaltar aquele homem, aquela mulher que tem o dom. O dom, ele é para exaltar a igreja de Cristo. O dom, ele é para servir a igreja de Cristo. E o Espírito Santo ele tem um papel muito importante, nós vamos ler aqui. João capítulo 16, vou ler do 1 em diante aqui, irmãos. Diz assim, ó. Aqui Jesus dizendo, né, irmãos? Aqui as últimas instruções de Jesus. E ele diz aqui, ó. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Aí ele diz no versículo 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a quem, irmãos? A Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tenho dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, por isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém, quer dizer, é bom para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então ele diz, olha, para vocês é muito interessante, para vocês é muito bom que eu vá para o Pai. É muito bom que eu vá para a cruz, que eu ressuscite, que eu vá para o Pai. Por quê? Se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Mas se eu não for, não tem como enviar. E ele diz aqui, ó, no versículo 8, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo. Quando diz o mundo aqui, é os homens e mulheres. Convencerá homens e mulheres do que, irmãos? Do pecado. Do que mais? Qual é o pecado, irmãos? Versículo 9. Então existe um pecado, irmãos. Existe um pecado, que é um pecado grande e que é um pecado que o homem nenhum consegue vencer de si mesmo. Nós, durante a caminhada, durante todo o tempo da caminhada, nós lutamos contra o pecado. Nós lutamos para vencer o pecado que há na nossa natureza carnal. Então nós lutamos, cada um com a sua dificuldade. Então uns têm tendência a pecar de uma forma, outros têm tendência a pecar de outra. E a luta é na minha vida e na vida de cada um dos irmãos para quê? Para combater contra o pecado. Por quê, irmãos? Porque o pecado, ele gera morte. Morte física? Também, mas a espiritual, não é, irmãos? Então a pessoa pode cometer um pecado tão grande aí que leve ela à morte, mesmo física, né? Alguém vai descobrir esse pecado que ela cometeu e vai lutar contra a carne dela e vai matar ela, pode acontecer, né? Se o cidadão trair, se o cidadão arrumar a mulher de outro homem aí, ele vai pecar, né, irmãos? E aí pode ser que esse homem descubra e mate ele, pode acontecer. Mas nós estamos falando aqui de morte espiritual. Então o pecado, ele gera morte espiritual. Por isso a nossa constante luta contra o pecado. Mas aqui Jesus está falando que o Espírito Santo, que ele enviasse, iria convencer homens e mulheres de um pecado. Qual é esse pecado? O pecado de não crer em Jesus. O pecado de não crer nele. Então esse pecado, irmãos, ninguém consegue vencer esse pecado se não tiver o Espírito Santo. Esse pecado de não crer em Jesus só se consegue vencer, porque é ele que convence, é o Espírito Santo. Então diz aqui, ó, versículo 9, ó, do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está o quê, irmãos? Julgado e também condenado. Então, três coisas importantes aqui, que o Espírito Santo, irmãos, é o único que pode convencer. Então eu ouço muitas pessoas dizer assim, né? Eu só vou deixar de fazer tal coisa quando o Espírito Santo me convencer. Irmãos, isso é um barco furado, isso é um caminho que vai levar à condenação. O Espírito Santo não tem que convencer o cristão que ele tem que parar de falar palavrão. O Espírito Santo não tem que convencer o cristão que ele tem que deixar de praticar adultério. O Espírito Santo não tem que convencer o cristão, não, né, irmãos? O ser humano, né? De que ele tem que deixar de usar roupa indecente. Não. O Espírito Santo tem que convencer do quê? Do pecado de não crer em Jesus. Porque a partir do momento que a pessoa creu em Jesus, ela vai deixar de praticar adultério, ela vai deixar de beber, ela vai deixar de falar palavrão, ela vai deixando, irmãos.
Ela vai deixando as coisas. Por quê? Porque ela entendeu que ela tem que seguir um novo caminho. Um novo e vivo caminho. Então já não precisa mais. Agora, imagina, o Espírito Santo me convenceu do pecado de não crer em Jesus. Aí eu criei em Jesus. Ó, muito bom. Aí eu pego, me batizo, aí eu estou firme na igreja, mas eu continuo nos meus pecados e eu falo assim, bom, agora o Espírito Santo vai ter que me convencer de deixar de usar roupa escandalosa, vai ter que me convencer de deixar de falar palavrão, vai ter que me convencer. Então eu espero o Espírito Santo me convencer de tudo que eu preciso. E na verdade não é isso, irmãos. Na verdade isso aí é uma determinação que eu traço para a minha vida. Então agora eu quero seguir após Jesus. Então agora eu vou acertar minha vida de acordo com a palavra. E o Espírito Santo ele vai me conduzindo. É diferente, irmãos. Isso é muito diferente. Uma coisa é você ser guiado pelo Espírito Santo. Outra coisa é você esperar ele fazer tudo na sua vida, né? É isso que com isso que nós não podemos nos enganar. E muitas pessoas se enganam com isso. Então ela espera um momento. Outros falam assim, eu quero sentir no meu coração. Irmãos, o coração é enganoso, nós sabemos muito bem disso. O coração é o lugar, irmãos, a palavra da verdade, ela é uma semente, ela é lançada. E se o seu coração estiver bom, ela vai frutificar. Se não tiver, essa palavra vai se perder. Imagine se você depender do seu coração para tudo. Então, se você tem um coração, e esse coração está disposto a receber a boa palavra de Jesus, logicamente ela vai operar na sua vida, em cada área da sua vida. E as coisas vão acontecer. E aí diz aqui, versículo 10, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Um pouquinho mais à frente aí, irmãos, vamos nesse mesmo capítulo aí, no versículo 32, irmãos. Diz assim, aqui Jesus diz, eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa. E me deixarei só, mas não estou só. Por quê, irmãos? Porque o Pai está comigo. Então essa era a confiança que Jesus tinha. Jesus, ele andou, o tempo do ministério dele, irmãos, andou com os discípulos. Os discípulos acompanhavam Jesus. Quando Jesus estava curando as pessoas, os discípulos estavam lá. Quando Jesus estava sendo perseguido, os discípulos estavam lá. Quando Jesus, ele ressuscitou o morto, os discípulos estavam lá. Então Jesus, ele curou pessoas, ele fez tantas coisas. E os discípulos estavam com ele. Mas ele sabia que ia chegar uma hora que os discípulos, ia vir uma aflição tão grande sobre a vida dos discípulos, que eles não iriam suportar. O que eles iam fazer? Fugir. E é o que aconteceu, irmãos. Quando Jesus ele deparou com a maior aflição que ele podia deparar, os discípulos não suportaram. Por quê? Porque prenderam Jesus. Então, enquanto Jesus estava com eles, Jesus consolava eles, Jesus era a segurança que eles tinham. Quando prenderam Jesus, eles foram embora. Mas aí Jesus diz, eu não ficarei só. O Pai está comigo. Eu tenho o Pai. E hoje, irmãos, imagine nós no mundo que não é nosso, porque a palavra diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo porque o príncipe desse mundo está julgado. Existe um príncipe nesse mundo que está julgado, condenado, existe um lago de fogo aguardando por ele. Mas enquanto não se inaugura o lago de fogo, ele está aí, e está trabalhando todos os dias, em todo momento. E nós lutamos contra ele em todo instante. Ele arma ciladas contra nós, armadilhas, ele lança dardos inflamados contra nós, e nós precisamos lutar contra tudo isso. Imagine como nós lutamos se nós não confiarmos, irmãos, que o Pai está em nós, que o Espírito Santo está em nós, que Jesus está em nós. Então essa confiança, essa mesma confiança que Jesus teve, nós temos que ter também, para poder enfrentar, irmãos, as dificuldades que surgem. Porque sem Jesus nós não conseguimos vencer. A impressão que dá é que o mundo vence, irmãos. A impressão que dá, o mundo não vence. O mundo está cada vez pior. E aí diz aqui, versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o mundo foi vencido por Jesus. Jesus, ele venceu o mundo e ele garante que se a paz dele, irmãos, estiver em nós, né? Ele diz aqui, digo isso para que em mim tenhas paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui um pouquinho atrás, no capítulo 14, no versículo 12, irmãos. Vou ler do 11 em diante aqui, irmãos. Versículo 11. Aqui ele diz, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa do que, irmãos? Das mesmas obras. Então, Jesus ele deixa claro, né, irmãos, que se os homens não creem, né, não creem que o Pai está nele, olhando para ele, mas pelo menos creem por conta das obras. Então ele fala assim, as obras que eu pratico são as mesmas do Pai. Então, se vocês creem pelo menos nisso, que as obras são as mesmas, então o Pai está em mim, né? Versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome,
eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis o quê, irmãos? Os meus mandamentos. Então, quando fala os meus mandamentos, é a palavra dele, não é, irmãos? É o Novo Testamento. Versículo 16, e eu rogarei ao Pai. Quer dizer, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês permanecerem na minha palavra, eu vou rogar ao Pai. E o que vai acontecer, irmãos? Para sempre, irmãos. Então, é para sempre, não é por um curto período de tempo. Não é que o Espírito Santo ele vai entrar na pessoa e vai derramar um dom sobre a vida dela lá, ela vai falar, vai fazer lá a obra e ele vai sair. Não é isso. O Espírito Santo ele fica para sempre. Então Jesus garante, ó, se vocês permanecerem nos meus mandamentos, se vocês permanecerem naquilo que eu ensino, né, ele diz aqui, ó, versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará onde, irmãos? Em vós. Então Jesus, ele fala que esse Espírito Santo, que conduz o homem em toda a verdade, esse Espírito Santo que permanece no homem para sempre, esse Espírito Santo que convence o homem, quando fala homem, é homem e mulher, convence do pecado, da justiça e do juízo, o mundo não pode receber. Quando fala o mundo, é as pessoas que não estão em Cristo. Não pode receber. Por que que as pessoas não podem receber, irmãos? Porque não vê e também não conhece. Então as pessoas elas não têm entendimento. As pessoas elas não vê o Espírito Santo. O mundo anda por vista, irmãos, e nós andamos por fé. Então é necessário ter fé. É necessário ter fé em Jesus. Para quê? Para ter o Espírito Santo. É necessário, e quando se fala em fé, é crer na palavra. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pelo quê, irmãos? Pela palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu creio. Ali está sendo gerado fé em mim. Então eu posso dizer, eu tenho fé. Eu tenho fé por quê? Porque eu já estou entendendo quem é Jesus. Eu estou entendendo o que Ele quer para a minha vida. Eu estou entendendo como deve ser a minha vida diante dEle a partir de agora. Começa a se gerar fé na minha vida. Essa fé, irmãos, essa fé é importante demais. Essa fé, ela vem junto com o Espírito Santo, essa fé vem junto com paz, essa fé vem junto com libertação, essa fé vem junto com salvação, essa fé vem junto com alegria, essa fé vem junto com desejo de estar em comunhão com os irmãos, com desejo de estar em comunhão com a palavra, ela vem cheia de muita coisa, irmãos. A fé, quando ela surge na vida da pessoa, ela vem com um monte de coisa. E essa fé é o que diferencia, E aí diz aqui, ó, versículo 17, ó, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo. E vós o que, irmãos? Olha que coisa. Então Jesus, ele está anunciando aqui para os discípulos, dando instrução para os discípulos, antes de ir para a cruz. E aí, imagine Jesus sendo preso, sendo levado. E aí, depois que ele é levado, ele é crucificado lá, e aí ele fala assim, ó, o mundo não vai me ver mais. Porque eu não vou estar mais aqui com vocês. Mas vocês vão me ver. Por que que os discípulos iriam ver Jesus? Porque ele iria viver. E os discípulos também. Então a vida de Jesus, quando está no ser humano, o ser humano consegue ver a Deus. Irmãos, isso é fé. Isso é entendimento. Entendimento. O entendimento faz com que você enxergue a Deus. O entendimento faz com que você enxergue uma saída. Uma saída. Jesus diz, quando ele estava no mundo, eu sou a luz do mundo. Quando ele fala, eu sou a luz do mundo, eu sou o entendimento do mundo. Eu sou a salvação, eu sou a libertação, eu sou o que o mundo precisa. O mundo está preso, está morto. O mundo está debaixo de condenação. Quando ele fala, eu sou a luz, eu sou escapatória. Irmãos, para quem está nas trevas e não consegue ver nada, a pessoa ela quer luz. Quando a pessoa está perdida, ela quer encontrar o caminho, não é isso, irmãos? Imagine você estar num lugar que você não conhece, um lugar feio, e você não conhece nada, você não sabe de nada. Você fica em desespero ou não fica, irmãos? Mas se você souber como sair dali, não vai bater uma paz, irmãos? Vai bater uma paz. Por quê? Porque você recebeu luz, você recebeu entendimento. Então, é isso que move as nossas vidas, irmãos. É a fé, é o entendimento, o conhecimento da verdade. É o Espírito Santo em nossas vidas. E aí diz aqui, ó, versículo 20, ó. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha que coisa, irmãos. Então ele fala que ele iria enviar o Espírito Santo é consolador, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas aqui ele diz, ó, se vocês guardarem a minha palavra, é porque vocês me amam. E se vocês me amarem,
Eu vou vir com o Pai, com o Espírito Santo, vamos vir nós todos e vamos fazer morada dentro de vocês. Então, irmãos, as pessoas elas querem encontrar a Deus. É simples. Encontrou com o Evangelho, é a salvação. Então, creu no Evangelho, recebe o Espírito Santo, aí guarda a palavra de Jesus, que é o Evangelho, é o Novo Testamento. Jesus está dentro da pessoa. E Jesus dentro, irmãos, a vida dele se manifesta na pessoa. Então, ter a vida em Cristo, irmãos, é o que todos precisamos. Todos precisamos. Diz aqui, ó. Versículo 24, ó. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas é de quem, irmãos? Do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou, como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima quem, irmãos? O príncipe deste mundo. E ele diz, ele nada tem em mim, nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Então Jesus está dizendo, olha, eu vou sair daqui agora, não é porque eu tenho medo do príncipe desse mundo, não é porque eu tenho alguma coisa com ele, é porque o Pai disse, sai, e eu estou saindo. É para que o mundo creia que eu estou nele, que eu creio nele e que eu faço o que ele manda. Então vamos sair daqui. Então esse mundo, irmãos, ele tem um príncipe. Esse mundo, ele tem um dono aí, ele tem alguém que cuida, tem alguém que trabalha 24 horas para destruir a vida do ser humano. Muitos ele já tem cativo, tem preso ali. E muitos ele quer derrubar, irmãos. Então aqueles que estão em Cristo têm que lutar para quê? Para permanecer. Aqueles que estão na mão dele têm que lutar para quê? Para sair. Então, é a única forma, irmãos, de seguir adiante e de naquele dia, como o irmão Denis orou aqui, a gente conseguiu ouvir aquela voz maravilhosa, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está separado desde a fundação do mundo. Por quê, irmãos? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Estive estrangeiro e vocês me hospedaram. Estive preso e vocês fossem me ver. Irmãos, quem consegue fazer tudo isso? Quem consegue fazer isso? Aí os discípulos, aqueles que forem salvos, eles vão falar assim, mas quando foi que nós tivemos essa situação? E ele vai dizer, quando vocês fizestes a um desses pequeninos, irmãos, a mim fizestes. Então, a comunhão entre irmãos, esse desejo de fazer as coisas, irmãos, isso aí vem de Deus, isso aí não vem do ser humano. O ser humano não consegue isso. Então, o ser humano, a natureza carnal, a natureza do ser humano é para andar de acordo com o curso do mundo. A natureza do ser humano não é para cumprir a palavra de Jesus. Mas, naquele dia, eu creio que todos nós, irmãos, queremos ouvir essa voz maravilhosa de Jesus, essas palavras maravilhosas. Vamos lá em Lucas, irmãos. Lucas capítulo 24, irmãos. Aqui Jesus ele já tinha ressuscitado, irmãos. Ele já tinha ido para a cruz, já tinha ressuscitado. Ele apareceu aos discípulos aqui. Então Jesus ele já ressuscitou aqui, irmãos. Ele aparece aos discípulos aqui no capítulo 24, versículo 44, irmãos. Durante todo o tempo que Jesus andou com os discípulos, ele andou instruindo os discípulos, irmãos. Quando ele passou as parábolas ao povo, podem ver que as parábolas, os discípulos não entendiam a parábola. Aí, em particular, ele chegava para os discípulos e ensinava aquela parábola. Mas ainda assim, os discípulos não entendiam nada. E Jesus ele falou para os discípulos por várias vezes que ele deveria ser entregue para a morte, que iam crucificar ele, que ele ia ressuscitar. Ele explicou tudo isso, mas os discípulos não entenderam isso. Aqui, depois que ele ressuscita, ele aparece aos discípulos, ele diz aqui no versículo 44, e disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, quer dizer, antes de eu ir para a cruz, foi o que eu disse para vocês, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde, irmãos? Na lei de Moisés e do que mais? E nos profetas e nos salmos. Então, o versículo 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem o que, irmãos? Então aqui, Lucas aqui está dizendo, aqui em Lucas, está dizendo que Jesus ele passou essa instrução para os discípulos e falou assim, quando eu estava com vocês, eu disse para vocês que convinha que acontecesse tudo o que aconteceu, que se cumprisse tudo o que de mim falava a lei, os profetas, os salmos. E aí, nesse momento, ele abriu o entendimento dos discípulos. E eles conseguiram entender, irmãos, porque até aqui eles não tinham entendido. Mas como que ele abriu o entendimento dos discípulos? De que forma que ele abriu? Aí, vamos lá em João, irmãos? Porque a mesma passagem, irmãos, uma mesma passagem, ela pode estar nos evangelhos, irmãos? Às vezes está em Mateus, está em Lucas, às vezes está em Marcos, está em João. Então, essa mesma passagem aqui em João,
vai falar dessa mesma passagem, só que João vai passar um detalhe aqui, que em Lucas não tem, né, irmãos? João capítulo 20, o versículo 19, irmãos. Então ali está dizendo que Jesus, ele falou para os discípulos, né, que quando Jesus estava com eles, passou essas palavras para eles, e eles não tinham entendido. Ali, Jesus abriu o entendimento deles para que eles entendessem. João capítulo 20, versículo 19. Diz assim, irmãos: E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Vendo o Senhor, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, o que ele fez, irmãos? Olha que coisa. Versículo 22, né? Ó. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, ele passa aqui uma autoridade aos discípulos, que é a igreja, não é, irmãos? Os discípulos representam a igreja de Cristo. Então ele passa aqui uma autoridade aos discípulos e fala assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Assoprou sobre eles o quê? O Espírito Santo, irmãos. Então, eles receberam o Espírito Santo aqui para quê, irmãos? Para poder entender. Para poder entender. Então, quando lá em Lucas ele diz que foi aberto o entendimento deles, de que forma que foi aberto o entendimento? Através do Espírito Santo, irmãos. Então, o entendimento da pessoa, ele só se abre quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando ela entende a palavra, irmãos. Ela tem que entender a palavra. E para ela entender, irmãos, para ela entender sem o Espírito Santo, ela não vai entender nunca. Então o Espírito Santo precisa convencer a pessoa do pecado de não crer em Jesus. Porque a incredulidade, irmãos, a palavra fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento de quem, irmãos? Dos incrédulos. Olha que coisa. Então a incredulidade, ela traz cegueira. O diabo, o maligno, ele age na incredulidade. É na incredulidade. Então quando a pessoa é incrédula, através da incredulidade, vai gerar uma barreira ali, irmãos, e ela não vai crer em Jesus mesmo. Ainda que ela fale com os lábios dela, eu creio em Jesus. Mas no fundo, não crê. Porque ela está cega. A cegueira toma conta. Então, o Espírito Santo, ele livra a pessoa da incredulidade. Então, o ser humano precisa ser liberto da incredulidade, desse pecado grande de não crer em Jesus. Então, sem Espírito Santo, sem condições, não é, irmãos? Então aqui, Jesus, ele aparece aos discípulos e ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, também, teve um Senhor lá que soprou também. Mas soprou o quê, irmãos? O fôlego de vida. Soprou no nariz lá, o fôlego de vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente, irmãos. Alma vivente. O que tem a ver a alma vivente com o reino de Deus, irmãos? O que tem a ver a alma vivente com vida eterna com Jesus? Nada. Não adianta de nada, irmãos. A alma vivente até um animal é. Agora, o Espírito Santo, quando é soprado sobre o ser humano, aí abre entendimento, irmãos. Entendimento. E a pessoa, ela consegue entender as coisas de Deus, ela consegue ter paz. Então a paz, ela vem meio a isso. Precisamos de paz, irmãos, porque as lutas, elas são grandes. As dificuldades, elas surgem. Na nossa vida, quantas dificuldades gigantescas vão aparecer? Muitas, muitas. E se nós tivermos a paz do alto, vamos conseguir enfrentar cada uma delas, irmãos. Cada uma delas. Vamos conseguir ser o sal da terra, vamos conseguir ser a luz do mundo, vamos conseguir andar em paz. Aqui em Mateus capítulo 12, irmãos, versículo 30, irmãos. Aqui ele diz o versículo 30. Quem não é comigo é o que, irmãos? Então só existe duas situações, irmãos. Só existe duas. Não tem terceira situação. Para o ser humano, tanto homem como mulher, só existe duas situações. Ou eu estou a favor de Jesus, ou eu estou contra Jesus. É simples assim. Mas o mundo não entende dessa forma. O mundo acha assim, eu não sou contra Jesus. Eu não sirvo a Jesus, mas eu não tenho nada contra ele. Então ele deixa claro, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, faz o que, irmãos? Espalha. Portanto, eu vos digo que todo pecado, olha só que coisa, irmãos. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será o que, irmãos? Não será perdoado aos homens. Então, homens e mulheres podem blasfemar de tudo. E aí a pessoa fala, mas como que eu faço para blasfemar? Como que eu faço para blasfemar contra o Espírito Santo? Ele continua dizendo aqui, versículo 32, E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ter-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Então, quando Jesus ele veio como homem.
E quantas pessoas falaram mal de Jesus, irmãos? Quantas pessoas... O próprio Pedro, ele praguejou Jesus. Quando ele negou Jesus, né? Uma das vezes que ele negou Jesus, ele praguejou Jesus. Mas por quê? Ele estava ali numa situação terrível, ele não tinha recebido o Espírito Santo ainda, e ele entrou em desespero ali, e foi perdoado. Quantas pessoas falaram mal de Jesus? E foram perdoadas, se elas se arrependeram, se elas se converteram. Mas, aqui diz que se falar mal contra o Espírito Santo, se blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse tempo e nem no futuro. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele é necessário para a minha vida. Sem o Espírito Santo, eu não consigo ser convencido do pecado de não crer em Jesus. Sem o Espírito Santo, eu não vou conseguir ser conduzido em toda a verdade. Sem o Espírito Santo, eu não vou receber o consolo de Deus. Sem o Espírito Santo, eu não vou receber entendimento. Então veja a necessidade do ser humano de ter o Espírito Santo. Como que eu vou me voltar contra o único que pode me ajudar, irmãos? Jesus fala, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Qual é a forma, a única forma de eu não blasfemar contra o Espírito Santo? É eu dizer, eu preciso do Espírito Santo. Eu necessito do Espírito Santo. Espírito Santo, eis-me aqui para fazer a sua vontade. Espírito Santo, sem o Senhor eu nada posso fazer. É a única forma, irmãos. Porque se a pessoa desprezar o Espírito Santo, é a mesma coisa que blasfemar, irmãos. Se a pessoa desmerecer o Espírito Santo, se a pessoa achar que ela não tem necessidade, eu não tenho necessidade, é a mesma coisa. Então só existe uma forma de não ser condenado. A forma é, se volte a favor do Espírito Santo, receba o Espírito Santo, queira, deseje o Espírito Santo. É a forma de seguir adiante, porque o Espírito Santo é o que faz a diferença na vida da pessoa. Se eu quero paz do alto, preciso do Espírito Santo. Se eu quero ter minha mente liberta e aberta, eu preciso do Espírito Santo. Se eu quero ter paz em meio às tribulações, eu preciso do Espírito Santo. Se eu quero vida eterna, se tem o Espírito Santo, se tem condições. E veja que ele vai passando outra situação aqui, concernente a isso. Ele vem dizendo aqui, ó, versículo 32, né, ó. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Aí ele diz aqui, ó, versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhecerá o que, irmãos? A árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, tendo maus? Olha que coisa, irmãos. Então o que está dizendo aqui? Como vocês podem ser falsos desse jeito? Como vocês podem ser falsos desse jeito? É isso que está dizendo. Porque o mundo é falso. As redes sociais é falsa. O Facebook é falso. Ali a pessoa está mostrando uma foto maravilhosa ali, viajando, abraçado com o marido, não é isso, irmãos? Mas está em processo de separação muitas vezes. Não é? É falsidade. A aparência é boa, mas o fruto é ruim. O cidadão está ali, eu amo meus filhos, eu amo minha família, está traindo a família. A pessoa está mostrando ali, está ostentando tantas coisas bonitas e vai ver a conta bancária, irmãos, está detonada. É falsidade. Então é isso que Jesus está dizendo aqui, é isso que a palavra fala. Como vocês podem mostrar boa aparência sendo maus? Como? De que forma? Aí versículo aqui, ó, versículo 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta. Em que dia, irmãos? O que é a palavra ociosa? Palavra ociosa é uma palavra que não frutifica, é uma palavra que não edifica, é uma palavra que não ajuda, é uma palavra que não salva, é uma palavra que não liberta, é uma palavra... É uma mentira, irmãos. A palavra é boa, a palavra é bonita, mas ela não tem resultado. Não traz resultado nenhum para a salvação, não traz resultado nenhum para a libertação. É uma palavra ociosa e que naquele dia vai ser condenada. Não adianta a pessoa fazer acontecer hoje nesse tempo presente, mostrar boa aparência onde não há, irmãos. E aí diz aqui, ó. Vamos ver aqui no versículo adiante, aqui, ó. Ó, ele vem citando aqui, ó. Vamos ler essa parte aqui, ó. Ó, versículo 38, ó. Diz assim, ó. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Então esses homens aqui, irmãos, eles viviam de sinais, eles viviam de aparência. Eles queriam ver alguma coisa. Nós queremos ver um sinal da sua parte. E aí Jesus diz aqui, ó. Mas ele respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas.
Porque como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas surgirão no juízo contra essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Então ele está dizendo, olha, os homens até agora andaram por sinais, andaram por vista, e se converteram com a pregação de um, que não chegava nem aos meus pés. A rainha veio lá dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão, e eis está aqui quem é mais que Salomão, e vocês estão duvidando daquilo que eu estou ensinando. Estão duvidando de mim, não é, irmãos? Aí ele diz aqui no versículo 43, ó. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, secos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha, desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a essa geração má. Então, o ser humano, ele tem um espírito imundo dentro dele, e esse espírito imundo ele sai, quando, irmãos? Quando o Espírito Santo entra. Então, o espírito imundo está lá, trazendo o que para a pessoa? Está trazendo para a pessoa cegueira espiritual, está trazendo para a pessoa tormento, está trazendo para a pessoa um fardo pesado, está trazendo tantas coisas ruins. Aí, a pessoa, ela atenta para essa palavra, irmãos. Ela olha, ela lê a palavra, ela ouve a palavra e ela crê. Ela é selada com o Espírito Santo. Aquele espírito imundo, ele sai. Ele anda por lugares secos, ele não acha repouso. Ele fala, vou voltar lá para a minha casa, de onde eu saí. E quando ele volta, ele acha de que forma, irmãos? Ele tem que achar aquela casa cheia do Espírito Santo lá dentro. Tem que achar aquela casa limpa, sim, mas com o Espírito Santo. Mas não, muitas vezes ele acha ela desocupada. Então ele vai e retorna ali, habita naquela pessoa e o estado dela se torna pior do que o primeiro. Ele fala, isso aí também acontecerá a essa geração má. Não é isso, irmãos? Essa geração má. Aqui no Mateus mesmo, irmãos, o capítulo 11, um pouquinho antes aí, ó, umas linhas atrás aí. Capítulo 11, versículo 28, irmãos. Mateus capítulo 11, versículo 28. Então Jesus, ele vem ensinando, irmãos. Ele vem ensinando, fala assim, ó, as pessoas, elas têm um espírito imundo dentro. As pessoas, elas precisam se converter, elas precisam do Espírito Santo, elas precisam ser habitação do Espírito Santo. Elas precisam ser habitação minha. Então Jesus, ele quer habitar, irmãos, em todo ser humano. Quer fazer a diferença. Aqui ele diz no versículo 28, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E ele faz o quê, irmãos? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para quê, irmãos? Para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas pessoas dizem, o fardo que eu tenho para carregar é pesado demais. Eu estou carregando um fardo pesado. Não é, irmãos? Quantas pessoas não estão assim? Carregando um fardo pesado. O que precisa, irmãos? O fardo de Jesus. É leve. O jugo dele é suave. Por que é suave? Porque ele ajuda, irmãos. Ele ajuda a carregar. Então ele não dá um fardo sobre a pessoa e fala, carrega. Não é isso. Ele não faz ninguém passar pelo que ele passou, irmãos. Ele sabe o que nós enfrentamos, mas tudo que nós passamos, ele já enfrentou, ele já venceu. Então ele sabe muito bem como ele pode socorrer cada um de nós. Ele sabe muito bem como ele pode nos ajudar. Como ele pode libertar qualquer um que está preso, irmãos. Não importa a prisão. Não importa a prisão que a pessoa esteja, ela pode ser liberta. Então as pessoas falam assim, aquele fulano não tem jeito. Aquela fulana não tem jeito. Ali não tem solução. Não existe isso daí, irmãos. Não existe isso. Para qualquer ser humano tem solução. Uma solução é Jesus, é o Espírito Santo, é a palavra da verdade, é o evangelho da nossa salvação. Eu preciso de paz. A minha alma, irmãos, a minha alma, ela precisa de paz. Por quê? Porque a alma é terrível. A alma é terrível. E aí, Filipenses capítulo 4, versículo 4, irmãos. Não podemos nos enganar, irmãos, com a aparência. A aparência engana, irmãos. Se olhassem para Jesus pela aparência, iriam se enganar. Por quê, irmãos? Porque Jesus, quando ele veio, ele falou assim, eu não tenho onde reclinar a cabeça. O povo estava esperando Jesus ali para defender eles, irmãos. Com espada, defender eles, com autoridade. Né? E na verdade não foi isso que apareceu. Apareceu um homem ali que não tinha onde reclinar a cabeça e que defendeu eles com autoridade, sim. Mas é a autoridade do alto, não é a autoridade desse mundo, irmãos. E aí ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado e mandaram ele para a cruz. Até aquele povo que ele curou, com certeza estava zombando dele quando ele estava pendurado lá, irmãos.
Quantos que ele curou, que ele libertou de espíritos imundos ali, de demônios, que estavam possuídos ali de enfermidade e tudo mais. Quantos que ele libertou de tudo isso? E com certeza estava lá zombando dele. Por quê? Porque com tudo que ele fez, essas pessoas ainda tinham um véu ali. Essas pessoas estavam presas, cadeias espirituais. E não tinha entendimento ali para entender quem era Jesus. Eles não conseguiam enxergar Jesus. Eles não conseguiam ver Jesus. E Jesus fala assim, esse povo não consegue receber o Espírito Santo porque eles não vê, eles não conhecem. Mas vocês estão vendo, porque vocês habitam comigo, eu habitei com vocês. Aí ele diz aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, os vossos pedidos, sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica. De que forma, irmãos? Com ação de graças. E o que vai acontecer? Aí vai acontecer isso daqui, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Então, não podemos estar inquietos por coisa alguma. Como que nós não vamos estar inquietos por coisa alguma, irmãos? Imagina o tanto de coisa que nós deparamos todos os dias. Nós só não vamos estar inquietos se nós entender o quê? Que através da oração eu posso receber o consolo. Se eu me colocar diante de Deus em oração, se eu for agradecido, e esse agradecimento ele tiver fruto, esse agradecimento tiver obras que demonstrem isso daí, irmãos, tem que ter ações. Não adianta dizer, eu sou agradecido a Deus. É agradecido a Deus? Cadê a obra disso tudo? Cadê a obra disso tudo? Irmãos, quando eu sou agradecido a Deus, como que eu vou me comportar, irmãos? Eu sou agradecido a Deus, vou me juntar com o mundo. É isso. Não tem ação de graça, irmãos. Eu sou agradecido a Deus, mas eu não vou estar junto com os irmãos não, porque os irmãos dão muito trabalho. É isso, irmãos. Os irmãos dão trabalho mesmo, eu dou trabalho. Não é, irmãos? Eu dou trabalho. Nós, como irmãos, nós damos trabalho. Só que eu, pelo entendimento que Jesus me dá, e pelo entendimento que Jesus dá aos irmãos, nós entendemos que nós temos que ter trabalho. Nós temos que trabalhar. Por isso que Jesus disse que aquele que foi encontrado trabalhando, não é, irmãos? Vai ser salvo. O que é ser encontrado trabalhando? É ser encontrado de pé. É ser encontrado contente com a caminhada, irmãos. É ser encontrado firme. Então não importa a dificuldade que surja, eu tenho que entender. Pera lá, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de Jesus, eu preciso da palavra, eu preciso dos irmãos, então a minha vida é essa. E pronto, acabou. Sigo adiante, né? Sigo adiante. Então, se eu tiver a oração, e como que eu vou orar se eu não tiver entendimento, irmãos? Irmãos, as pessoas falam assim, as pessoas estão com um filho doente lá, e elas querem oração. Elas querem oração para quê, irmãos? Para cura, não é isso? Para cura. Não importa de onde venha, não importa de onde venha. Vai um lá que crê de uma forma, ora por ele, pode orar. Fala pro povo lá orar por ele. Ela quer oração. O macumbeiro, não, faz um trabalho lá, se for para curar, tá bom. Não é, irmãos? Se for para curar, é o que importa. Aí vem a benzedeira lá, se quiser benzer, pode benzer. Aí vai, assim, irmãos, as pessoas são assim. Então elas se colocam diante de Deus, mas não conhecem a Deus. Sem entendimento, de nada adianta, irmãos. De nada adianta. Então, eu tenho que me colocar diante de Deus em oração e súplica. Mas a primeira coisa, eu tenho que entender quem é Deus. Eu tenho que entender, irmãos, o que Ele quer para a minha vida. Eu tenho que ter comunhão com Ele. A oração é isso. Oração é comunhão com Deus. Oração é o momento ali onde você se coloca diante dele e você pode falar o que você quiser para Ele, irmãos. O que você quiser falar para Ele. O problema que você tiver, passa para Ele. Não precisa falar com palavras bonitas, nada disso. É com as suas palavras mesmo, é aquilo que você tem. Você vai orar, vai suplicar. O que é suplicar, irmãos? Você vai entender que você necessita. As pessoas não pedem pelo amor de Deus por tantas coisas, irmãos. Não é assim? Pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso. Não é assim? Você é a única pessoa que pode me ajudar. Não é assim? Em relação às coisas terrenas, é assim. Você é a única que pode me salvar nesse momento. Porque está com uma dificuldade. Agora imagina nós, com uma vida espiritual, a defender diante de uma dificuldade. Quem é o único que pode nos ajudar, irmãos? Jesus. Eu vou me colocar diante dele em oração. Eu tenho certeza, irmãos, que se eu me colocar diante dele em oração, muitas coisas não vão acontecer como eu quero. Vai acontecer como ele quer, mas uma coisa é certa. A paz de Deus que excede todo entendimento. Entendimento o quê? Humano. É todo entendimento humano. Excede, irmãos. A paz de Deus, ela excede todo entendimento humano. Ela guardará o meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus. E é o que eu preciso. Eu preciso ter o meu coração guardado. O meu coração tem que estar em paz. Tem que estar em paz. Não importa o que acontecer. O meu coração tem que estar em paz, irmãos. E aí diz aqui, versículo 8, Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim,
isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então existe um Deus de paz. Não é um Deus da guerra, irmãos. Existe um Deus da guerra. O Deus da guerra está lá no Antigo Testamento. Ele começa a se manifestar lá em Gênesis, lá, não é, irmãos? Começa a se manifestar ali, é o Deus da guerra. Lá é o Deus da guerra. É o Deus de confusão. Lá é o Deus do rebuliço. Está lá, irmãos. Deus do rebuliço. As pessoas buscam o Deus do rebuliço. Está lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento se manifesta o Deus de paz. O Deus de paz, ele quer que toda a humanidade se arrependa, irmãos, e venha ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade dele. Está aqui em Timóteo, né, irmãos? 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 2, irmãos. No versículo 1. Aí, irmão. Não, né, irmão? Alguém entendeu essa música aí, irmãos? Deu para entender, não. Mas aí no passado, quantos de nós não gostavam disso aí, irmãos? Quantos não gostavam disso? Eu não digo dessa música não, porque não tinha. Mas do som alto, não é? Do carro barulhento, não é? Quantos de nós não gostavam de tudo isso? Hoje eu olho para menino novo aí, né, irmãos? E aí eu me vejo em muitos ali, né? Me vejo em muitos. Isso faz com que a gente tenha misericórdia, né, irmãos? 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 1, irmãos. Diz assim, ó. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça. Por quem, irmãos? Por todos os homens. Irmãos, quando fala por todos os homens, é por todos os homens. É por todos, é pelo bom, é pelo ruim, é pelo ladrão, é pelo que se diz honesto, é pelo que se diz, viu, irmãos? Não existe honestidade sem Jesus, irmãos. Não existe. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo o que a pessoa ela é em Cristo, tem que ser aperfeiçoado, irmãos. Então a pessoa em Cristo, ela busca ser honesta, mas aí eu pergunto, ela é perfeita? Não, não. Ela procura ser, e ela vai ser aperfeiçoada a cada dia. Ela procura ser justa, mas ela é 100%? Ela tem que buscar a cada dia, ela tem que ser aperfeiçoada. E o mundo, irmão, e sem Jesus? E sem Jesus? Sem Jesus as pessoas falam, eu sou honesto, até que ponto? Sem Jesus as pessoas falam, eu sou fiel, até que ponto? Até que ponto? Né? E aí diz aqui, ó. Versículo 1, né? Admoeste, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões, ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então o cristão, ele tem que viver nesse mundo que não é nosso, não é, irmãos? E ele tem que buscar honestidade, tem que buscar piedade, ele tem que ter uma vida sossegada. Como que ele vai conseguir isso daí? Ele vem dando uma dica aqui. Então o apóstolo Paulo fala para Timóteo, fala assim, ó, ore por todos os homens, pelos reis, por aqueles que estão em eminência, por aqueles que exercem autoridade. Quem são esses que exercem autoridade, irmãos? As autoridades que tem no mundo aí, ó. Orar por eles, para quê? Para que, irmãos, a nossa oração por eles é que a palavra os alcance. A minha oração por todos os homens é para que o Espírito Santo ajude eles de alguma forma. De alguma forma, irmãos. Essa é a oração. Alcance eles. Que a palavra alcance eles, que o Espírito Santo alcance eles. Para que os olhos do entendimento venham se iluminar, irmãos. Para que a mente venha se abrir. A nossa oração é essa. Pelo ladrão. Como você vai orar por um ladrão, irmãos? Deus Jesus abençoe a vida dele, que ele venha prosperar. Ele vai roubar mais e mais e mais para prosperar, porque essa é a prosperidade que o mundo quer, irmãos. Não é essa a oração. Abençoe a vida dele para que a palavra venha alcançar ele. Para que o Espírito Santo venha alcançar ele. Para que ele venha receber. Para que ele venha se converter. Para que ele venha se arrepender do mal que ele faz. Então o cristão tem que ser assim. Roubou meu carro, amaldiçoa a vida dele, acaba com a vida dele, que ele venha cair no leito, que ele venha morrer, que ele venha... Não, não é essa, irmãos, não é isso. Se a gente quer ter uma vida sossegada, em honestidade, piedade, ter a paz do alto, a oração é essa. E aí ele vem dizendo aqui por quê que a nossa oração tem que ser essa. Versículo 3, ó. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, eu orar a favor do bem na vida da pessoa, isso é agradável diante de Deus, irmãos. Se a pessoa faz o mal para mim e eu orar, interceder por ela e querer bênçãos na vida dela, bênçãos espirituais, querer que a palavra alcance ela, que ela venha se converter, isso aí é muito agradável diante de Deus. Por quê? Versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vou ler o 3 de novo aqui para a gente... Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem,
o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então Jesus ele veio e ele pagou o preço, irmãos. Pode ir. Aí as irmãs foram arrumar também o negócio. Hoje a nossa ceia vai ser diferente, vou passar para os irmãos. Então Jesus ele veio, irmãos. Ele veio e pagou o preço. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. O sangue dele nos remiu de toda iniquidade, todo pecado. E é isso que nós vamos participar hoje, do sangue do corpo de Cristo, não é, irmãos? Então, é importante, irmãos, mas a vontade dele é que todos os homens se salvem. Essa deve ser a minha vontade, deve ser a vontade de todos os irmãos. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que todos os homens venham se arrepender, irmãos. Que todos os homens venham a sair do enrosco, do embaraço, irmãos. Que o mundo está embaraçado. Pessoas estão embaraçadas com muitas coisas. E se nós não tomarmos cuidado, nos embaraçamos também com muitas coisas, irmãos. A palavra fala que existe pecado e existe embaraço. Tanto o pecado como o embaraço, eles nos rodeiam em todo o tempo. Não é, irmãos? Glória a Jesus pelas nossas vidas, pela vida de todos, que essa palavra venha fluir, né, irmãos? Grandemente em nosso ser.